China e para a Índia, que são dois países proeminentes nisso, de cartas de pedido de socorro nas etiquetas de roupa, mas não é por culpa do capitalismo. Porque se liberar, outras empresas, mesmo locais, vão surgir e vão promover a melhora de vida daquela população. O Estado é que garante a miséria do povo, o Estado. E o socialismo sempre foi isso, repartir nunca foi repartir a riqueza, foi repartir a miséria, porque ele impede qualquer inovação, qualquer coisa que melhore. Como a gente viu na era pré-capitalista que o Priscila citou, a condição era muito ruim. As pessoas ou trabalhavam 16 horas na fábrica ou morriam. E não tinha riqueza suficiente para que ela trabalhasse 8 horas por dia, como tem hoje. Hoje já é possível você trabalhar mais, 8 horas por dia, ganhar muito mais e viver muito melhor. Mas porque o mundo, se você acompanhar, o PIB mundial vem crescendo, mesmo com as alavances socialistas. E aí o que a gente vai ter? Do neoliberalismo que a gente tem hoje, o altamente controlado, altamente taxas e burocracia sempre crescente, nós vamos ficar sempre numa espécie de roda gigante, nos dizeres de José Moni Inácio, que eu até recomendo que vocês procurem sobre ele, que ele é economista brasileiro e fala muito bem sobre vários assuntos pertinentes, que a gente está numa roda gigante, que a gente libera o mercado, o FHC, a gente cresce, aí vem outro governo estatizante, estatiza de novo, a gente desce, a gente eternamente, a gente não anda para frente, a gente sempre fica na mesma situação. Outra coisa é que Marx tratava o trabalhador como coitadinho. E aí a gente, acompanhando o discurso da esquerda hoje, o empréstimo realizado da Grécia, a esquerda está dizendo que a Grécia é uma coitadinha que foi obrigada a assinar o papel e pegar empréstimo. Não, ela não é. Trata todos como se fossem abestalhados, forçados pela capital, o desejo da matéria, e aí tomou um empréstimo. Não, a Grécia sabia o que estava fazendo, tomou um empréstimo português e continuou desmantelada, gastando como socialista o dinheiro dos outros. Aí quando a pessoa vai cobrar aquela coisa, aí ele diz, não, peraí, você está me oprimindo. Se você está me oprimindo para não te pagar o que ele deve. Mas no momento que ele não paga o que ele deve, ele tirou da boca do pessoal da zona do euro, o mais pobre da zona do euro, que paga imposto e que a Alemanha pega parte desse imposto e usa para emprestar. Então é preciso ficar atento para o viés do discurso que ele diz, não quer ajudar a Grécia, e o que a realidade quer. Aumentar o socialismo na Grécia, tirando a liberdade, tirando quem com medo, quem é mais pobre. Nós sempre temos que olhar o discurso da esquerda pelos dois aspectos. O que a gente vê, que sempre são floreios e boas intenções, e o que a gente não vê, que é cada vez mais Estado e mais poder concentrado na mão de alguns. Que não é por todo cidadão, é somente uma elite política. Bom, essa ata aqui é só para quem quiser certificado para a faculdade. A questão do intervencionismo, acho que a gente já realmente introduziu essa parte do Estado controlador no socialismo, mas mesmo assim vou destrinchar, que é justamente o que aconteceu com Mises, né? Ele falava o quê? Que o que é intervenção? É cada vez mais o Estado se metendo onde não compete a ele. Claro que o Estado ele vai existir, ele vai ter sua jurisdição, tá certo? O Estado tem um campo para atuar. Geralmente, na economia, o que acontece? Ele tem que proteger o mercado interno, mas também as políticas externas, para que o crime ali ele não aconteça e não gere uma miséria socializada. Tá? É isso que o Estado tem que fazer em relação à economia. E uma política monetária também, que, já que ele é responsável pela impressão de moeda, né, pela impressão do dinheiro, ele tem que ter uma política monetária saudável para não gerar inflação naquele mercado. Então, no caso, segundo Bastiat, né, que eu vou citar novamente, o Estado ele tem que ter justamente essas competências: direito à vida do indivíduo, à liberdade e à propriedade. Só que a propriedade privada ela tem que ser respeitada justamente no princípio da harmonia de mercado. Ele não pode intervir no mercado, a não ser em algumas situações que eu vou descrever mais na frente. No caso, economia livre e economia mista. O que é economia livre? É basicamente quando o Estado ele realmente não interfere na economia e que ele não possui nenhuma participação, por exemplo, em empresas ou em alguns meios de produção. Claro que no mundo hoje não temos uma economia totalmente livre. O que nós temos é uma economia mista. Por exemplo, como acontece no Brasil. O Estado ele é dono do banco,
de bancos, por exemplo, de instituições financeiras, onde ele é o dono e ele administra, tá bom? Só que nós também temos empresas privadas que geram concorrência com esse Estado. Só que aí é que mora o perigo. Quanto mais o Estado tem participação nesses meios de produção, mais o mercado é impelido ao socialismo. Tá? Quer dizer, por exemplo, que o governo, por exemplo, brasileiro, é dono do Banco Caixa Econômica, do Banco do Brasil, da Petrobras, enfim, colocando só um exemplo. Só que eu tenho outras empresas também, como por exemplo o Bradesco, o Santander e outros bancos que fazem concorrência com o Estado. Só que o Estado é dono daquilo e as instituições financeiras têm outros proprietários. Mas todos sofrem uma regulação do Estado, por exemplo, nesse setor, que é justamente a intervenção do Estado. Ele chega e coloca regras. Você só pode atuar dessa forma e, mesmo que você queira fazer algo diferente, colocar um diferencial, você não vai poder fazer, porque eu regulo esse setor, eu regulo esse mercado. Então, chamada economia mista. Claro que uma empresa ou outra não vai transformar o mercado no socialismo, né? O problema está justamente no aumento dessa participação, que quanto mais o mercado for dono dos meios de produção, ele não vai querer concorrência. Se não tiver concorrência, ele só vai oferecer aquilo que acha que é cabível para você consumir. E logo, obviamente, não vai ter crescimento. Se não vai ter crescimento, vai gerar escassez de produto e miséria. O governo assume o papel de consumidor. O que acontece? Como eu disse, ele quer tirar do papel da autonomia do consumidor, justamente escolher certos produtos ou escolher o que ele vai consumir. Só que aí ele não pode saber o que o que é necessário para você, o que é necessário para a sua subsistência. O que acontece? Ele fomenta setores para você consumir mais daquilo e ele obriga a consumir mais daquilo. Por exemplo, o cinema. Criou-se uma cota hoje para a exibição de filmes nacionais nas salas de cinema. Você tem que ter uma cota nas salas de cinema e só exibir filme nacional. Você não pode exibir qualquer outro tipo de filme. O quê? Ele quer impelir o consumidor a consumir a produção nacional. Só que aí que tá. Quem é ele para dizer o que eu tenho ou não que fazer, o que eu tenho ou não que assistir, o que eu tenho ou não que comer? Sabe? Ele nunca vai ser capaz de decidir isso por você. Justamente ele te acha incapaz, ele te acha um bebê que não sabe o que quer. Então ele tem que chegar e dar na sua boca. É justamente o estado paternal, né? Muita gente acha que o Estado tem que dar tudo a você. Ele não tem que dar. Sabe? Ele rege apenas alguns setores, mas não é tudo, e isso tem que ficar na mão do setor privado. Essa mesma lei de cota de para cinema já é vigente, inclusive anterior a essa, na TV a cabo, e já estão querendo levar ela para o Netflix também, para o serviço de streaming, para ter cotas para filmes nacionais. Exatamente. Então, assim, é justamente onde mora a livre concorrência. Quem vai assistir o quê vai depender da qualidade que eu ofereço. Se os filmes nacionais, por exemplo, forem bons, com certeza que cada vez mais as pessoas vão lá e vão pagar, sabe, para ver o filme e vão gostar daquilo. Agora, você quer colocar algo ruim, algo sem qualidade, e ainda por cima, algo financiado com dinheiro público, aí é que complica, né? Você quer obrigar a pessoa a assistir aquilo. E se depender de mim, ele vai quebrar, porque eu nunca vou pagar um bilhete para ele. Agora, isso tem muito um pouco a ver também, né, com a... Vi até num hangout isso hoje em dia, quem falou isso até provavelmente foi o Lobão, que é bem interessante porque isso varia muito da cultura também de cada país, de cada povo. Então, assim, no Brasil, por exemplo, as pessoas têm uma cultura estadista, de achar que o Estado me deve fornecer tudo. As pessoas querem, todo mundo quer trabalhar no Estado, quer trabalhar com o governo, assim, Então, isso aí varia, tem muita questão da aceitação também da cultura do próprio povo. Já países que eles não têm essa cultura, a resistência é muito grande, mesmo se o Estado queira implantar. A formação do país, né? Pois é. Isso. De fato, você tem que... Claro, né, a educação também está muito ligada, né, à formação da cultura do povo, só que é o que eles querem, ele justamente reduz a questão de informação da educação apenas para passar o que está na agenda deles. E o que é que está na agenda deles? Esses filmes nacionais que a gente vê é puramente esquerdista, é puramente agenda socialista,
sendo implantado de uma forma lúdica. Sabe, a pessoa consome que nem percebe. E daqui a pouco está reproduzindo um discurso. É justamente isso que ele está... essa intervenção que ele quer fazer, porque ele não vai chegar diretamente e dizer, até pode chegar, né, como já aconteceu. Chega a dizer, a partir de hoje vai ser dessa forma. Ele vai comendo pelas beiradas. Daqui a pouco você está completamente inserido nesse cenário e para sair desse difícil. Então, é realmente isso que vai minando a produção e vai gerando miséria. Eu acredito que o Estado intervencionista é um Estado que mede esforços todos os dias para levar o indivíduo à miséria. É apenas isso, assim, é o conceito mais claro que eu consigo ver do socialismo, sabe? O plano Hindenburg, na Alemanha de Hitler, o que foi que aconteceu? Na verdade, o que diferenciou da Alemanha para a Rússia foi o seguinte: na Alemanha, o governo alemão era completamente dono, tá, dos meios de produção, tinha empresa privada, e o que foi que aconteceu? Ele deixou apenas as terminologias, por exemplo, gerente, coordenador, e na Rússia não, né? Na Rússia já não tinha aquilo, tudo era do Estado. Só que tinha o seguinte, na verdade, esse papel de gerente, né? Quem era o gerente? Era o antigo dono da empresa. Ele tirou o poder, tirou a propriedade do dono da empresa, deixou ele lá como gerente, mas aquele cargo de gerente, na verdade, só era um cargo fictício, um cargo simbólico, nada expressava, né? O governo, o próprio Führer, era responsável pelo comando daquelas empresas privadas. E tinham, que agora não eram mais privadas, só pertenciam ao Estado. E a direção e a propagação dessa rede estadista era justamente porque tinha o Führer maior, que era o próprio Hitler, e os Führers menores, que eram o conselho dele. Então, cada vez mais ele colocava aquelas pessoas em posições estratégicas dentro das empresas, tomavam aquela propriedade, deixavam o antigo dono como gerente, só para ele não ficar muito triste, mas que realmente quem governava aquela empresa, quem dirigia era o governo. Foi engraçado no episódio que o Olavo de Carvalho contou, né, que calou a boca de mais de 50 professores dentro de uma universidade todinha, porque ele estava dando uma palestra, né, falando sobre liberdade econômica. Aí os professores se levantaram e falaram: não, liberalismo é igual a fascismo. Aí quando ele foi explicar, não falaram mais nada. Na verdade, o que muita gente não sabe e fica gritando conceitos por aí é que o fascismo por si só, ele é uma ideologia esquerdista. Então, assim, é muito fácil você chegar e falar qualquer coisa e jogar qualquer conceito. Mas aí você tem que saber o que você está falando, né? Às vezes a pessoa nem sabe o conceito, fica por aí, chama os outros de fascista, de nazista. Chamada palavra gatilho. Então é só para desmoralizar, quando não tem argumento. Então, a consequência da intervenção governamental é justamente isso, né? Todas as políticas do governo levam à miséria, tá? Esse o único fim de um governo intervencionista. Aí justamente tem uma citação de Mises, que sempre que o governo interfere no mercado, progressivamente ele é impelido ao socialismo. Então, não tem outra saída, tá? Sempre será. Aqui tem uma ilustração, por que o preço está tão alto? Aí você vê, né, o labirinto, que é a interferência do governo, que é justamente essa regulação, e cada vez mais para impedir o empreendedorismo, impedir a produção, a produção de bens materiais e justamente a realização dessas trocas que o capitalismo oferece, ele coloca várias barreiras, até o momento que vai ser impossível você você fazer alguma troca diretamente com alguém que o governo não esteja inserido no meio. E a gente sabe que tudo que o governo está inserido no meio, geralmente as coisas não funcionam, não caminham. Sobre esse ponto de intervencionismo, assim que eu li esse livro, né, que como já falei no início, é uma vacina, já me mostrou a relação do governo com os empresários aqui no Brasil. A gente nunca teve, a gente não pode dizer que na história brasileira a gente teve capitalismo aqui. A gente teve uma simbiose do capitalismo com políticas estatizantes, não necessariamente o socialismo, mas eram políticas de amor ao Estado, como foi levantado aqui. O brasileiro sempre esperou, brasileiro não, né? A elite sempre esperou do Estado a solução para seus problemas. O que ocorre com o intervencionismo é que a gente vai ver escândalos como o da Petrobras, de maneira recorrente. Sempre que você dá ao burocrata o poder de decidir sobre se aquela empresa vai abrir ou não, se aquela empresa vai
receber empréstimo subsidiado, empréstimos irreais para a realidade do mercado, empréstimos que, com dinheiro que foi retirado do FGTS, que não rende nem a inflação, o valor da inflação, a gente vai ter esse tipo de simbiose entre políticos e uma pequena elite de empresários que a gente não pode chamar de capitalismo. Até porque se a elite de empresários se reúne e pressiona o governo para receber, por exemplo, isenção de diesel, para o seu frete ficar mais barato, ele está dizendo que alguém vai pagar aquele frete mais barato, só que ele não quer pagar diretamente, ele quer passar para outra pessoa pagar e ser assim beneficiar de alguma forma. E aí você sempre vai ter essa simbiose e o que Bastiat, que já foi citado aqui, diz, vai acabar democraticamente um espoliando o outro, um retirando o recurso do outro. Como foi citado também no caso do cinema, nós não só somos obrigados a assistir um filme produzido da produção nacional, como também financiamos e pagamos. Por isso eles não precisam cumprir metas. Se você assistir o filme Transformers, é inútil, não passa ideia nenhuma. Sim, mas os caras trabalharam que só para vender para um público que se agrade daquilo e consegue vender aquilo. Então, já os nossos filmes intelectualíssimos, que de intelectual não tem nada, são financiados públicos, não quer agradar ninguém, apenas o ego daquela pessoa. Então fica toda a sociedade obrigada a pagar um showzinho, um filminho daquele artista, um showzinho. Por exemplo, o show de Cláudia Leite na abertura da Copa. Aí quem disse que 90% da população do Brasil quer aquela mulher ali? Não, mas aí você vai ter justamente os conchapos. Então a gente sempre vai ter essa imagem aumentando o preço, o custo de vida, diminuindo a qualidade de vida do entregador do leite. A gente vai ter a intervenção do Estado que vai acabar beneficiando somente os empresários que são equibatistas, que não gostam, não podem concorrer no mercado, porque se concorrer no mercado, vão quebrar, vão falir, não tem competência. O capitalismo é isso. O capitalismo até hoje, dizem, adoram propagar que o capitalismo fracassou. O capitalismo se reinventou tanto que você hoje tem, mesmo com todas essas barreiras e essa concentração de poder, você tem uma qualidade de vida cada vez maior, tanto para os brasileiros aqui, como na maior parte do mundo, que se permite que o capitalismo entre. O capitalismo é o maior inimigo da tirania. Não é o único, não é a única vacina que a gente pode ter, mas é um dos caminhos que a gente deve adotar, mesmo do ponto de vista conservador, para a gente conseguir retirar a tirania de alguns sobre todos. Dessa elite, que não é uma elite financeira, não se pensa que quem é endinheirado é automaticamente malvado, que não é isso, é a elite política, a elite que tem o poder de assinar um papel e desapropriar toda a sua empresa, tirar toda a sua empresa de você, ou então lhe taxar tanto que torne sua atividade inviável. Alguns me perguntaram se eu ia tocar no tema da inflação, porque não tinham compreendido de fato o que é inflação. Né? A inflação, o que é? Qual o conceito de inflação? Bem, segundo Moreira, a inflação é o processo pelo qual ocorre um aumento generalizado dos preços dos bens e dos serviços, provocando uma perda do poder aquisitivo da moeda. Isso faz com que o dinheiro valha cada vez menos, sendo necessária uma quantidade cada vez maior dele para adquirir os mesmos produtos. No caso, o que acontece? O problema do governo em si não é como ele gasta o dinheiro, é como ele obtém dinheiro. Porque há duas formas de obter dinheiro. Tá? Uma é imprimindo moeda, né? Ou então, como se fazia antigamente, reduzir a qualidade do metal para que possa haver uma troca e possa gerar mais moeda, mais metal no mercado, e também pelo consumo, pela tributação. Tá? Ele pode, através da expoliação, tirar dinheiro do consumidor, do indivíduo. Só que aí o que é que acontece? Muitas pessoas já chegaram também para perguntar: mas Priscila, se a economia está tão ruim e as pessoas estão sem dinheiro, por que o governo vai lá e imprime? Bem, para que isso tenha um custo e as coisas não podem milagrosamente cair do céu, como por exemplo o dinheiro, porque dinheiro é uma mercadoria e como qualquer mercadoria, quanto mais oferta no mercado, menos valor ele tem. Tá? No caso, se eu colocar muito caviar disponível no mercado, o preço do caviar vai baixar e qualquer pessoa vai consumir. Vai haver uma grande procura desse produto. No caso, inflação basicamente é um aumento generalizado
dos preços. Ah, mas o arroz subiu. É inflação? Não necessariamente. Tá? Pode ter sido algum problema no setor, por exemplo, seca ou perda de produção, praga, enfim. Realmente tem que ser não só o arroz, mas com toda a cadeia básica, né, daquele segmento e as outras cadeias também que fornecem matérias-primas para a produção daquele arroz. Ou seja, é generalizado. Não tem como afetar apenas um único setor. No caso do nível de preços, quando as pessoas falam, não, o preço ele tem que se equilibrar, na verdade, o preço não é como água, né? Que você coloca num copo e espera ele ter um nível único para todos os formatos de mercado. Na verdade, o que é que acontece? O mercado sempre vai variar, tá? Uma hora ele vai estar mais acelerado, outra hora vai haver uma redução, vai haver uma retração. É uma coisa normal, tá? Com ou sem inflação. O problema é o seguinte, a partir do momento que a gente começa a colocar mais dinheiro no mercado, eu vou ter uma oferta, né, desse dinheiro absurda, o valor dessa moeda vai cair o suficiente para que antes, por exemplo, não sei se vocês são dessa época, que você comprava 10 pãezinhos a R$1, acredito que a maior parte 10 pãezinhos a R$1. Hoje, para você comprar 10 pãezinhos, primeiro você não compra por unidade, né? Porque o governo já falou que tem que ser por quilo. Então, já tirou o seu direito de escolha, ali, o seu direito de consumir o pãozinho a unidade. Segundo, mesmo que fosse a unidade, você não conseguiria comprar mais por R$1. Porque naquela época o seu dinheiro valia bem mais. No começo, por exemplo, da implantação do plano real, o real valia a mesma coisa que $1. Então, daí você tira, né? Hoje o dólar está quase quanto reais, eu acho? 13,30. Então, aí você tem a perda, a desvalorização da moeda, que, na verdade, quem é o culpado disso? Única e exclusivamente o governo. Tá? Porque o governo, a inflação é uma política. Não é simplesmente você chegar e, hoje tem inflação, hoje eu vou fazer inflação. Não é assim, sabe? Não vem do nada. É uma política que o governo adota para o mercado. Só que tem uma coisa, ele não pode adotar simplesmente para um setor. Se ele adotar para um setor, automaticamente os outros setores também serão afetados. Por quê? Porque é uma cadeia, tá? Tudo está interligado. Por exemplo, se eu falo do leite, se muitas pessoas começarem a consumir leite, que é justamente a inflação pelo consumo, muitas pessoas na mesma hora começam a consumir leite e comprar leite em demasia, o que vai acontecer? Vai faltar leite no mercado, tá? Porque o consumo, a produção ainda não foi adaptada para aquele nível de consumo. Então, assim, a gente não pode simplesmente também chegar, claro que consumir é bom e gera riqueza, gera produção, tá bom? Mas eu nem posso consumir demais e nem posso consumir de menos. Porque se eu consumir também de menos, o mercado para, tá? Não há circulação de moeda, não há geração de riqueza. Então, eu não posso fazer isso. Então, a gente tem que pensar realmente nesses dois pontos. Tanto impressão de dinheiro, quanto consumo desenfreado. Vai gerar escassez de produto no mercado, né? Porque cada vez você vai precisar de mais dinheiro para poder comprar aquele mesmo item. Por exemplo, dando a questão ainda do leite. Imagina, se todo mundo for comprar o leite, eu estou dizendo que os empresários estão errados, tá? Mas ele não vai conseguir suportar aquela demanda. O que vai acontecer? Vai ter uma limitação no produto. Claro que quanto maior a procura, mais eu posso cobrar por aquele produto. Naturalmente, o preço vai subir. E também o preço sobe onde todas as pessoas daquela região, a maior parte das pessoas daquela região, tem um poder aquisitivo maior. É por isso, por exemplo, que as coisas em Boa Viagem, aqui no Pina, são mais caras do que no subúrbio, por exemplo, Paulista, onde eu moro. Tá? Aqui as pessoas têm mais poder aquisitivo para poder comprar determinado item. Então, eu como empresário, obviamente, vou colocar o preço dos meus produtos um pouco mais elevado. Só que isso também gera inflação. Tem a questão do custo de produção também em determinado local, né? Que, por exemplo, para ele pagar um aluguel é maior. Sim. Ali, né? O gasto de energia vai ser maior. É que é justamente os custos de produção. Eu ia colocar justamente isso. No caso, é justamente isso, a demanda, a oferta e a escassez. Tem que haver um ponto de equilíbrio, um ponto onde a oferta
a oferta de produto seja basicamente igual, ou esteja ali em equilíbrio com a demanda do consumidor, né? Para não gerar justamente escassez. Eu vou colocar um vídeo aqui que é o Tio Patinhas ensinando sobre inflação. Ele também fala sobre alguns valores, por exemplo, que as pessoas em si, qualquer pessoa tem que ter. Então, acho bem didático ele falando. Eita, sem som. Isso é quase o disco da Xuxa virado ao contrário, né? Acontece um inventor, aquele pardal, faz uma máquina de multiplicar dinheiro. E os meninos, querendo um aumento de mesada, vão lá e começam a multiplicar o dinheiro. Só que é um problema. Ele próprio, depois, o dinheiro por si só, se multiplica tanto que daqui a pouco tem gente varrendo rua, sabe, as moedas caindo. O que acontece? Antes você comprava com uma moeda, agora você vai precisar de 1 quilo daquela moeda no carrinho de mão para poder comprar o mesmo produto. Justamente isso. Dinheiro não vem fácil. Justamente a lição que o Tio Patinhas tenta passar. Ele diz assim para os sobrinhos: eu não acredito em dinheiro que não foi trabalhado para ser conquistado. Então, é essa questão do dinheiro fácil. É você chegar e imprimir dinheiro pensando que aquilo vai beneficiar o mercado. Na verdade, não vai. Então, é basicamente isso. Mas mesmo assim, depois eu vou postar lá na página, tá? E quem tiver interesse, curiosidade, pode ir lá para acessar. Ou também pesquisar no YouTube, só colocar Tio Patinhas e inflação, que vai. Falando nisso, né, esse tipo de desenho nem passa mais, né? Tá passando ensinando as crianças sobre sexualidade. Né? Exato. Acho que é alguma intervenção estatal forte aí. Exato. Não, claro, a mídia hoje, muita gente ainda fala que a mídia é de direita, né? Mas eu vejo apenas a gente que existe, né? Poucos são os veículos que realmente você tem uma oposição real a todo esse conteúdo que os socialistas, que toda a elite política hoje instalada no Brasil quer passar. Então aqui também tem outra tirinha, né? Gilmar, cadê o aumento do salário mínimo que eu deixei? Sei lá, Sandoval, nem percebi que tinha aumentado. E ali tem um monstrinho da inflação. O que acontece? Muitas vezes se aumenta o salário, por exemplo, há um reajuste salarial todo ano. Mas em compensação, a inflação também aumenta, geralmente na mesma proporção. Então, o teu poder de compra fica o mesmo, né? Isso quando não aumenta mais, então o teu poder de compra é diminuído. Então, assim, não adianta eu ganhar, sei lá, 10% a mais no começo do ano, mas em compensação, todas as outras coisas aumentarem 10%. Então, assim, não vai me favorecer, não há um ganho real no salário hoje instituído. Sobre a questão da inflação, eu acho importante a gente mencionar que ela citou o aumento do preço do leite porque a procura é maior. Mas ele é muito perverso, ele aumenta o preço só porque tem mais gente procurando. Olha, tem mais gente procurando, alguém vai estar disposto a pagar mais para ter aquilo. E o que define o salário das pessoas e o quanto você recebe é o quanto de valor você gera para a sociedade. Você tem que gerar um valor para ganhar aquele preço X da sociedade. Então a sociedade considera o mais importante. É triste a gente entender, por exemplo, uma comparação que eu vi de Gugu e os professores. Gugu ganha milhões enquanto professores ganham R$1.500, isso é um absurdo. Mas Gugu atende mais de 2 milhões de brasileiros dando entretenimento, né? Fora os produtos de merchandising que ele faz. Então, ele, querendo ou não, ele agrega mais valor a atividade dele do que o professor dando aula. Quer você goste ou não, né? Quer você goste ou não, ele está gerando mais valor, tem mais gente achando aquilo importante. Então o Google vai conseguir, numa alta de leite, comprar mais leite. E o empresário, ele vendo aquela demanda maior de leite, ele não vai pegar todo aquele dinheiro e deixar no bolso, porque vem a inflação e come. Ele vai pegar e tentar aumentar a produção dele, dentro do possível. Essa é a lógica empresarial, até porque se ele não fizer isso, ele vai estar abrindo o mercado para outro concorrente vir e vender aquele leite. Então ele vai aumentar aquela produção e aquele dinheiro extra ele vai usar para criar novos empregos,
movimentar mais a economia, voltar um preço mais barato do quilo. Aí o que o Estado faz? O Estado, quem cria inflação é o Estado. Seja ele criando mero protecionismo, impedindo que o outro cara que queira vender leite venda leite sem cumprir uma lista de requerimentos, como vai imprimir dinheiro. O Brasil vem com crescimento populacional, no mesmo ritmo de crescimento da economia. Então a economia não cresceu nada. A economia do Brasil já está estagnada há muito tempo. Agora a gente vai ter uma recessão que é pior ainda. E aí a inflação vai comer no centro, porque o governo já demonstrou para a gente que ele não quer parar de pegar dinheiro do BNDES, emprestar numa lógica diferente da que o mercado exige e vai continuar aumentando o tributo, porque, em tese, diminuindo o consumo, você diminui a inflação, em tese. Porque, na realidade, você está penalizando aquela pessoa de usar seu próprio dinheiro. Eu acho que até nesse livro ele cita Keynes, né? Que Keynes vai ser justamente aquele grande, vai ser um economista capitalista, entre aspas, né, que vai dizer o Estado tem que gastar, o Estado então agora vai arrecadar mais dinheiro para dar para a Odebrecht continuar suas obras. E aí ele começa a inverter a lógica do mercado e começa a piorar, e começa o dragão da inflação sendo cada vez maior. Na verdade, acho que Keynes é o economista da moda. Porque todo governo, qualquer educação tem que ter uma política keynesiana. Até hoje. E eu acho que mais perigoso do que um país socialista é um país social-democrático. Suécia, Alemanha, países assim são a desgraça justamente porque tem elemento do capitalismo que dá muito certo e tem a ideia do socialismo. Aí junta, e o pessoal acha que é socialista ou que é capitalista. Na verdade, não é nenhum dos dois. E não é nenhum dos dois, e eu acho que o mais pernicioso é, né, que a gente fica deslumbrado com a Suécia, os países do norte são lindos, são bonitos, mas não nota que a população originária de lá é 1,4, a taxa de natalidade é muito baixa, isso não repõe nem a população. Então, a longo prazo, o pessoal que vivia lá nesse paraíso está cometendo suicídio. Está fazendo com que sua própria nação, que seria um exemplo, mas que também não duraria, porque se continua com esse gasto do Estado, o Estado cada vez maior, mesmo tendo elementos dos dois, ele tende a parar de crescer e ficar num ciclo de prosperidade e decadência econômica, justamente no ciclo que o Brasil vive até hoje, que a gente nunca saiu, justamente se ele não estivesse cometendo suicídio, ia entrar na conta do Brasil e ia parar de demonstrar de ser essa vitrine do socialista, que a gente que pede menos intervenção do Estado, quando a gente diz isso, o outro lado vem dizendo, mas a Suécia faz isso, mas a Dinamarca faz aquilo, e não nota que eles estão cometendo suicídio porque abandonaram valores conservadores e também porque se manter nesse ritmo, eles vão quebrar do mesmo jeito como quebraram outros países que tentaram fazer. O nível de desenvolvimento deles antes da intervenção estatal já era muito maior do que a gente tem hoje. O empreendedorismo lá é mais fácil no Brasil. Na verdade, eles têm esse lado da economia livre, né, que realmente impulsiona ou motiva pessoas a empreender. Contudo, justamente, há uma espoliação muito grande, até mesmo maior do que em outros países, por exemplo. Só que o que acontece? Uma hora ou outra, foi como o Luiz falou, uma hora ou outra ele vai cair. E quando cair vai ser de vez. É aquele ditado, quanto mais alto você vai, maior a queda. Então assim, só que por que eles ainda não caíram? Porque eles são mais ricos. Então, países mais ricos, eles vão demorar um pouco mais, no caso eles já tinham uma reserva muito grande. Só que se ele continuar com essa mesma política, daqui a alguns anos até, ou uma década, 2 décadas, ele realmente vai haver uma recessão. Porque o que acontece? Quando você tem essas medidas populistas, né, que é o estado de bem-estar social, ele vai tirar gradativamente a motivação de uma pessoa chegar a empreender. Porque quem quer que, por exemplo, eu vou montar uma empresa e que o Estado fique com a maior parte do meu lucro. Foi como eu disse no começo, eu não estou montando uma empresa por altruísmo. Eu estou fazendo porque eu quero obter lucro. E durante esse processo eu vou sanar necessidades. Eu preciso sanar necessidades. Só que aí o Estado, ele me tira, né, esse lucro e a deixar um ponto que eu não vou ter mais como nem pagar a minha produção. Então eu vou fechar. Tá certo? E só que quando eu fechar, vai ter escassez de produto, vai ter aumento da inflação e, consequentemente, miséria, morte. É o que acontece no socialismo, morte. É uma consequência
sabe, direta. Como eu disse antes, um governo intervencionista, ele mede esforços para gerar miséria, nunca para gerar riqueza. E também sobre essa questão do lucro, o lucro é o salário do empresário, é como ele vai viver, né? Porque a gente diz, o empresário malvado só quer viver. Tudo bem, ele tem um padrão de vida melhor do que o nosso, e que, querendo, mesmo ele tendo um padrão de vida, nem todos, né? 90% não tem. Que é o pequeno empresário, que o pessoal imagina o empresário sendo somente Steve Jobs, mas esquece que o cara que vende cachorro quente na rua também é empresário, sim, é empreendedor, que paga imposto também sobre isso. Mas mesmo ele consumindo, mesmo se tratando somente de Steve Jobs, se ele precisa sobreviver, ele não usa o lucro todo dele para ele viver melhor, sempre com um carro muito melhor do que os outros. Ele vai pegar aquele lucro e vai reinvestir na fábrica para continuar competitivo e não ter que fechar. E aí ele vai contratar mais gente. E quando você permite o capitalismo ir, ele permite essa evoluçãozinha. Pode ser gradativa, pode ser lenta, porque Mises fala também que tem países que acham que com uma canetada vai transformar tudo. Não, é lenta, mas hoje, no Brasil, você tem uma condição de vida do pobre muito melhor do que anteriormente. Agora você tem que deixar o capitalismo agir. Se ficar intervindo, você vai querendo expropriar o empresário, ele não vai querer ser empreendedor, porque ele vai trabalhar de graça e provavelmente a gente vai perder mais uma mente empresária para o funcionalismo público, né? Que é o que acontece. Ou ele sai do país ou ele entesoura a riqueza, que é o que aconteceu aqui com o boom dos imóveis. Né? Todo mundo compra um imóvel porque não quer arriscar o dinheiro numa empresa. Então, em questão também da inflação, como que acontece? Cada vez mais, foi como o Luiz falou, né? Eu não vou ter a motivação necessária nem para empreender, nem para produzir, o que vai gerar inflação. Antes do Plano Real se estabilizar, antes eu ia no mercado, pela manhã, o leite estava um preço, vou dar mais uma vez o exemplo do leite, e à tarde já estava outro. Então eu consumia desenfreadamente porque eu sabia que depois ia estar mais caro. E por que eu sabia que depois eu ia estar mais caro? Simplesmente porque eu tenho perdido a esperança no Estado. Porque o Estado fez tanta política, tanto discurso dizendo que ia melhorar a vida do povo, e na verdade o que foi que aconteceu? Foi o efeito contrário. Antes eu tinha esperança e agora eu tenho uma completa decepção no Estado. É justamente nesse momento que o governo, né, quando gerar o caos total, que foi justamente o que aconteceu na Alemanha de Hitler, que a escassez ficou tão grande e a inflação ficou tão alta, em trilhões até de marcos, o que aconteceu? Foi instalada uma nova moeda, no caso, não necessariamente na Alemanha, mas em qualquer outro país, que a inflação chegue a esse ponto e que a economia chegue a esse ponto, a medida desesperadora até é adotar uma nova moeda. É por isso que vários países têm o controle, por exemplo, da moeda sobre o preço do ouro. Por quê? Porque sabe que o governo não vai poder esbanjar. Ele tira uma medição, não que ele necessariamente vai usar ouro, porque não estamos mais no mercantilismo, mas ele vai usar a mesma relação da moeda com o ouro. Por quê? Porque sabe que o ouro ele é escasso, ele vai poder sair por aí esbanjando, gastando, na mesma medida que ele faz com a moeda. Então, é mais ou menos essa relação. E esses países que têm essa política econômica, que realmente é uma política de boas práticas econômicas, ele provavelmente será e mais prósperos, né? São mais prósperos. E hoje nós temos o exemplo da Xangai, por exemplo, né? Que são províncias que são mais ricas. Por quê? Porque nesse mercado há pouca intervenção do governo e a livre iniciativa privada muito grande. Então, você tem, por exemplo, na China, você tem Xangai, tem alguns outros lugares, no Japão também você tem pontos de inflação muito baixa, né, e que agora é normal, tá? O mercado, uma vez ou outra, ele vai acelerar, vai retrair, é realmente normal, é um ciclo. Tá? E o governo não deve interferir nesse ciclo, porque senão há uma ruptura e o mercado todo, a sociedade toda sofre com isso. A questão do investimento externo, que hoje o governo tem feito o quê? Ele tem feito protecionismo, ele tem colocado políticas mais duras, ele tem colocado barreiras para que investimentos externos, empresas,
né, de outros países venham e invistam aqui no Brasil ou em outros países em desenvolvimento. No caso, o que acontece com isso? Claro que se deve tomar um cuidado, entre aspas, com o excesso de investimento estrangeiro. Contudo, se eu, no meu país, eu não tenho uma renda per capita, né, o capital suficiente para gerar produção, gerar riqueza, gerar trocas necessárias e suficientes para manter aquele mercado, consequentemente, eu não vou ter, por exemplo, ferramentas consistentes para levar essa produção ao pico máximo. Por exemplo, tecnologia. Porque em países em desenvolvimento, a tecnologia geralmente é mais obsoleta do que em países em desenvolvimento. Ora, eu não tenho o recurso necessário, eu não tenho o capital necessário para investir nisso. Justamente eu faço o quê? Eu abro o meu mercado para que PJs, né, empresas estrangeiras, venham para o meu país, tragam essas novas tecnologias, tragam até técnicas de gestão e comecem a investir aqui no meu país. Isso, consequentemente, vai gerar o quê? Vai gerar riqueza, vai gerar emprego, vai gerar toda a adição de capital na cadeia produtiva. Tá? Esse é o maior benefício do investimento externo. Quer dizer que os empresários dos Estados Unidos são melhores do que os empresários do Brasil, por exemplo? Não. Apenas não há o recurso necessário para fazer, provavelmente, a mesma coisa que eles fazem lá. No Japão, depois da guerra, eles ficaram completamente destroçados, né? O Japão foi realmente arrasado pela guerra. Eles tiveram que começar o quê? Começar a gerir, começar a empreender com recursos limitados. Mal havia comida, mal havia dinheiro, mal havia metais. Então, o modelo de gestão teve que se compactuar, na verdade, né, com aquele cenário, teve que ser relacionado com aquele cenário para poder você criar uma nova técnica de gestão, que é justamente o modelo japonês de produção. Acho que alguns já ouviram falar. Ou seja, você elimina desperdício, que é o que não acontece no Brasil. Hoje você tem uma produção, um desperdício muito grande e uma qualidade muito pequena. Por quê? Porque você não tem as ferramentas para diminuir isso. E a partir do momento que você não diminui e você tem prejuízo, e, claro, a política inflacionária só começa a crescer porque você não gera renda, você não gera riqueza, o empresário, no prejuízo, ele não pode ficar. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fechar. E o governo ele tem realmente adotado políticas cada vez mais autoritárias, totalitaristas, para barrar investimento externo. Por exemplo, na Índia, teve um estadista lá, até esqueci o nome dele, me perdoem, ele fez um discurso para fazer o quê? Para angariar investimento externo, investimento de grandes empresas. Só que o que acontece? Lá na Índia, eles têm uma economia assim, meio socialista, na verdade, quase completamente socialista. As empresas vão lá, eles recebem essas empresas, contudo, com o passar do tempo, quando os empresários menos esperam, eles simplesmente vão lá e expropriam. Então, assim, claro que ninguém vai querer investir numa empresa dessa. Porque uma empresa vai sair de um país para investir em outro, primeiramente. Porque num país em desenvolvimento, geralmente a mão de obra é mais barata. Só que também, quando a empresa ela vem e fica sediada, por exemplo, aqui no Brasil, ela tende a aumentar os salários, né, e aumentar essa política salarial. Não precisa simplesmente o sindicato vir ou o governo vir e dizer assim, olha, você tem que aumentar o salário mínimo vai ser tanto. Não, isso realmente o mercado se regula. Mas isso acontece por quê? Porque a empresa ela começou a investir aqui e foi melhorando a situação da população, a situação de renda. Então, cada vez mais, naturalmente, vai oferecer salários melhores. Só que, justamente, no governo intervencionista, no governo socialista, isso não é interessante, porque ele quer o quê? Que a população fique miserável para depender do governo. Então, basicamente essa questão de investimento estrangeiro, porque hoje nós temos um grande problema. Algumas multinacionais já saíram daqui, já pararam suas atividades no Brasil, porque não tem mais como operar. Sabe? Mesmo quando ele não expropria
não vai expropriar. O empresário, aquela empresa por si só, não vai tomar para o Estado, o que vai acontecer? Ele vai colocar tanta barreira que o cara não vai mais poder produzir aqui, não vai mais poder operar. Então, é uma forma de angariar fundos também para o governo, é uma forma de expoliação e muito antiética. Porque imagina, você investe seu capital, você investe, não são milhares de reais, são bilhões às vezes de reais. Aí, do nada, simplesmente o governo diz, a partir de hoje a sua empresa vai ser minha. Então, assim, sabe, é inconcebível uma atitude dessa. Então, cada vez mais a gente tem que criar políticas, realmente fazer uma pressão para diminuir essa barreira que há entre o investimento externo e realmente o consumidor, criando legislações internacionais para que o governo em si não interfira e que o mercado por si só se regule. Justamente é a criação do Estatuto Internacional. Só que o governo, ele faz o quê? Ele cria o protecionismo. Ou seja, investimentos externos, investimentos privados, não vão mais vir aqui para o meu país para proteger o meu mercado. Eu quero que a produção nacional cresça e tudo mais. Só que o que acontece? Quando você cria essa barreira, além de você tirar a escolha do consumidor de possuir aquele produto, vai se criar um cartel. Só que, a partir do momento da criação do cartel, o governo vai ter uma desculpa para interferir na economia. Ou seja, o cartel é crime, né? A gente sabe que não se pode criar um monopólio dali ou uma reunião daquelas empresas em prol de um único objetivo, que é expoliar ou colocar preços mais altos para o consumidor e regular esses preços numa tabela só. Isso que é um cartel. Então, o que é que vai acontecer? O governo, ele quer simplesmente uma desculpa para poder interferir. Que a partir do momento que as empresas elas fazem isso, realmente por não ter opção, porque senão vai quebrar,